O Diário do Vale, ele fez uma notícia no início desse ano, uma reportagem, no qual o título dela dizia: o metro quadrado construído mais caro de VR fica em Niterói. Isso fica influindo no nosso trabalho como corretor de imóveis, a gente que vai atendendo diversas pessoas ao longo dos dias, e a gente vai debater um pouquinho sobre o resultado dessa reportagem e saber primeiro de você. Você acha que o Diário do Vale acertou? Gabi, você acha que o Diário do Vale tá certo ou tá errado? Errado. Antes de começar o vídeo, clica aqui para você se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo e outra coisa, curte mesmo, que a gente tá com uma meta aqui que, ó, é difícil de bater, hein? Vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer bem legal e a gente conta com você para que esse vídeo possa chegar o máximo possível para outras pessoas, tá bom? Tá bom. Muitas vezes esse tipo de conclusão é difícil de chegar, você precisa ou de ajuda de um profissional que faça junto com você essa pesquisa, ou que esse mesmo profissional emita um laudo para isso, nem todo mundo tem acesso a isso. Então, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Paulo Ribeiro, eu sou diretor da Casa Futura, a melhor imobiliária da cidade. Sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense. Também fiz o curso de Engenharia de Avaliações e Perícias pela mesma, só que não em Volta Redonda, em Niterói também. Posso dizer que por muito tempo foi um dos maiores estudiosos do assunto aqui na região e a gente vai trabalhar sobre isso agora. Então vamos lá, a notícia aqui diz: os preços levantados pela equipe de reportagem se referem a casas e foram usados 2 imóveis por bairro. 2 casas de tamanho e preços próximos foram escolhidas. Vamos começar. Para que você tenha ideia de que uma avaliação seja feita, ela deve levar em conta minimamente o que a gente chama de norma brasileira. Existe a norma brasileira de avaliações de imóveis, assim como existe norma brasileira para diversos tipos de coisas. Existe norma brasileira para trabalho acadêmico, para segurança do trabalho, diversas coisas, e a norma brasileira que trata sobre avaliações é a NBR 14653. E, segundo o próprio site da ABNT, as normas brasileiras regulamentadoras são normativas criadas e certificadas pela ABNT para empresas e indústrias com o objetivo de padronizar, criar e manter a qualidade dos processos, produtos e serviços. Não são obrigatórias, mas para licitações e certificações podem ser exigidas. Então, voltando, este é o primeiro grande erro que o trabalho foi feito, né? Segundo a norma brasileira, você tem 3 tipos de avaliações e laudos que você pode fazer. Eles são divididos em graus, e o grau mais simples, de acordo com a tabela que a gente vai colocar aqui no vídeo para você poder dar uma olhada, o grau mais simples exige pelo menos 3 imóveis para serem colocados como elementos dentro de uma amostra. Lembrando que quando a gente faz uma avaliação, geralmente a gente coloca um imóvel como se ele fosse um imóvel paradigma, um imóvel que a gente vai usar para avaliar eles. Então a gente poderia colocar como 3 imóveis mais um para a gente pelo menos ter um resultado mais seguro. Lembrando que se você colocar 2 imóveis e ter um resultado que talvez às vezes não seja tão coerente, apenas um elemento pode estragar toda a pesquisa que você está fazendo. Outra questão para você avaliar: o valor dos imóveis que estão descritos. Para você utilizar dentro da avaliação os valores desses imóveis, o que você precisa fazer inicialmente? Separar imóvel que já foi vendido do que não foi vendido ainda. Para imóveis não vendidos, a gente utiliza o que é chamado de fator de compra ou fator de oferta. O que ele faz? Ele é um multiplicador, que ele é menor que 1, e com esse multiplicador você reduz o valor do imóvel. Nesses imóveis que estão apenas anunciados e não vendidos, para quê? Para você ter um valor reduzido que compreenderá mais ou menos a negociação desse imóvel que foi anunciado. Como vocês devem saber, tem muitos imóveis que são anunciados e passam por processo de negociação, desconto, entre outras coisas. Um exemplo que a gente pode utilizar: você pode ter aquele vizinho que está vendendo a casa na sua rua e ele fala que a casa vale 1 milhão. A casa de todo mundo, há 3 anos atrás, foi comprada por 400 mil. Todo mundo achou estranho. E a verdade é que na internet, em portais, os portais aceitam qualquer valor. Se você quiser colocar 1 bilhão de valor na casa e anunciá-la, enquanto couber 0, a pessoa vai conseguir anunciar ou não. Cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Então aí também cabe a importância de um profissional mais qualificado dentro do mercado para conseguir essas amostras, para quando ele vê esses anúncios
dados que são incompatíveis, pelo menos ele retirar eles para que a avaliação seja feita da forma correta. Lembrando de que quanto menos você utilizar, uma amostra pode causar um prejuízo gigantesco na avaliação que você está fazendo. E aí também tem um outro fator que se faz interessante, né, que é você colocar imóveis que já foram vendidos também dentro dessa amostra para que pelo menos você reduza ainda mais a margem de erro dos resultados que você tem. E só aqui a gente já vê algumas discrepâncias de dados, né, no qual 2 imóveis aqui têm a área total exatamente igual à área construída. Isso é um erro bem comum de cadastros de imobiliária dentro dos portais no Brasil inteiro. Então aí já é uma coisa que você tem que ver se já é um dado confiável ou se você tem que consertar isso ou talvez até tirar esse elemento da amostra para não ter um erro. E também a falta, né, do tamanho de terreno para cada imóvel. Isso daqui é muito importante para que você tome algumas decisões também. Quando você tem o valor de uma casa, vocês podem imaginar que 2 casas exatamente iguais, na mesma rua, com o mesmo tipo de depreciação, se elas tiverem o dobro do terreno em relação à outra, esse valor também se altera, então também é interessante a gente ver o tamanho do terreno do imóvel. Terceiro ponto, alterações gigantescas aqui no tipo e no tamanho do imóvel, né? Casa você avalia em relação à casa, apartamento você avalia em relação ao apartamento. E existe outra coisa também que a norma brasileira determina, é que dentre esses 3 graus, fazendo uma avaliação mais simples, os imóveis eles podem se diferenciar de tamanho em no máximo 50%, valores que vocês podem ver aqui na tabela, estão muito acima de uma diferença de 50%, muito acima de uma diferença de 100%, 200%. Então, são amostras que não são equivalentes entre si. Tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje? Nada. E não podem ser utilizadas em termos de avaliação para você fazer uma média e comparar. Então, concluindo, né, de acordo com todas essas discrepâncias que houveram da reportagem em relação à norma brasileira, a gente não deveria levar muito em consideração. Os dados são incorretos. Niterói, de fato, não é o bairro mais caro de Volta Redonda em termos de metro quadrado construído. E qualquer corretor de imóveis minimamente qualificado diria para você, o metro quadrado mais caro, não só de Volta Redonda, mas de todo o sul fluminense, é a Rua 33, bem lá no início, próximo à Praça Brasil, e vale muito mais o metro quadrado ao início da Rua 33, ao final dela os valores vão reduzindo, mas ele não está ligado com o que a reportagem se propôs a fazer. A reportagem se propôs a falar mais sobre casas residenciais, e a gente sabe que a Rua 33 ela é muito mais dedicada ao comércio, tem diversas salas comerciais, prédios comerciais, enfim, não tem muito essa dedicação ao residencial. A resposta para vocês eu digo, e é muito simples: o metro quadrado mais caro de Volta Redonda fica meio que empatado entre Bela Vista e Vila Santa Cecília. Definitivamente não é o bairro de Niterói, são bairros completamente diferentes. Se você quiser que no próximo vídeo ou que daqui a algum tempo eu faça o racional, as contas de tudo que a gente chegou para ter essa resposta para vocês, porque a gente teve meio que um empate técnico ali dentro da avaliação que a gente fez, mas foi o Bela Vista e Vila Santa Cecília, só para que vocês tenham ideia. No Bela Vista, numa região próxima ao Hotel Bela Vista, a gente tem apartamentos que chegam quase a 2 milhões de reais, dependendo ali de qual prédio ele foi feito, qual que é o tamanho dele. Existem casas que também valem aproximadamente 3 milhões de reais, são valores bem grandes em relação a todo o mercado de Volta Redonda, e são valores que a gente não tem em nenhum lugar do bairro de Niterói, pelo menos não à venda nesse momento, sabendo que avaliações de imóveis é algo muito mais complicado do que simplesmente dizer qual que é o melhor metro quadrado. Uma casa do lado da outra pode ter um valor totalmente diferente, de acordo com a conservação dela, do que foi gasto para fazer a casa. Mas a gente trabalha dentro daquelas médias, dentro do valor dos terrenos, que aí vai mostrar qual que é a região mais valorizada, e dentro disso a gente tem o Bela Vista e a Vila Santa Cecília, tá bom? Mas e aí, você concorda, você discorda, você acha que eu falei besteira, você acha que o Diário do Vale tá correto? Fala aí pra gente, manda aí um comentário. Se você chegou até o final aqui, significa que pelo menos você tem que curtir esse vídeo. Pelo amor de Deus, né? Você gastou seu tempinho aqui, e dá um like aí para fortalecer a Casa Futura e a gente conseguir bater essa meta, tá bom? Um grande abraço, valeu e até a próxima.